Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas falando agora sobre o quinhentismo, tá? Vocês já assistiram ao filme, vocês já leram a Carta de Caminha, fizeram a interpretação, então já estão por dentro do assunto, tá? Nesses slides eu apresento mais informações sobre esse tema, tá? Então, nesse primeiro slide, eu coloco aqui o que é o quinhentismo. É o nome dado para o período em que surgiram as primeiras manifestações literárias sobre o Brasil, durante o período do Descobrimento, no início do século XVI. O nome quinhentismo faz referência ao ano de 1500, considerado o marco inicial desta etapa. Então, a primeira coisa a falar aqui é que esse descobrimento, tá, está entre aspas, exatamente porque hoje em dia nem se usa muito mais esse termo, sim um achamento. O Brasil já existia, aqui já existiam pessoas, aqui já tinha uma cultura, tá? Então o Brasil descobre, não, o Brasil encontra, ou aliás, Portugal encontra, né, o Brasil. Mas não, ele não descobriu o Brasil, ele achou, ok? Outra coisa importante para ser falado nesse início é que quinhentismo não é uma escola literária, tá? Mas sim um período da história onde se encontraram os primeiros textos sobre o Brasil, tá bom? Então vamos lá para o segundo slide agora. Quinhentismo no Brasil. Esses registros descritivos não pertencem à categoria literária, já que não havia uma preocupação estética. Nesse período, a literatura não era genuinamente brasileira. Os padres jesuítas e os portugueses que se aventuraram pelo país escreviam a respeito do Brasil sob um ponto de vista europeu. Então, neste primeiro momento, gente, o que acontece? Quem que escrevia? Eram os viajantes, os missionários, né? Padres europeus. Dizem também que vinham muitas pessoas que não eram bem vistas lá no seu país, lá na Europa, eles vinham para cá, né? Para cumprir pena aqui. Então, essas pessoas que vinham para o Brasil, eles escreviam para a sua família lá em Portugal. Eles escreviam para o rei, eles escreviam para as pessoas que financiavam essas viagens e contava tudo o que vinha aqui. Então eles escreviam sobre a viagem, eles escreviam sobre a paisagem, eles escreviam sobre os hábitos dos povos que viviam aqui nesse novo mundo, ok? A literatura se divide basicamente em literatura de informação e literatura de formação. Como eu coloquei aqui no primeiro parágrafo, não pertencia à categoria literária. Por quê? Porque quem escrevia não estava pensando em escrever assim, vou escrever um texto bonito. Não, ele só estava pensando em passar informação. Tá? Então não tinha essa preocupação estética. Tá? Ele não estava escrevendo um poema, não estava escrevendo uma poesia. Ele estava simplesmente se comunicando com alguém. Tá? Então vamos lá para o próximo agora. Falar um pouco dessa literatura de informação. O que era isso? A predominância de um texto descritivo, basicamente cartas e documentos sobre o descobrimento do país e as grandes navegações. O principal escritor desse modelo literário é Pero Vaz de Caminha. A Carta de Caminha é um dos documentos históricos mais importantes do período colonial, considerada a certidão de nascimento do Brasil. A narrativa em primeira pessoa do escrivão português retrata com detalhes a cultura da sociedade indígena que vivia aqui e o choque de cultura gerado pela chegada dos portugueses. Então, gente, essa literatura de informação, a sua principal função era o quê? Descrever, né, como que os portugueses que aqui estavam, eles atuavam para conquistar o território brasileiro. Tá? Então, a principal função deles era isso. Claro, vocês já leram a carta, Pero Vaz de Caminha escrevia muito bem, tá? A gente lendo hoje, a gente fala, nossa, isso é poético sim, é muito bonito a forma que ele escreveu. Né? Ele descreve o nosso país como um paraíso, né? E nas entrelinhas, ele fala algo assim que a gente percebe que tinha sim uma segunda intenção ali, né?
tinha uma intenção a mais com aquela carta. Coloquei aqui para vocês alguns trechos bem importantes deste documento, né? Trechos da carta de Caminha destinada ao rei Dom Manuel. Nesse dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e de outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra de Vera Cruz. Então imagina a imagem que esses portugueses tiveram logo que aqui chegaram lá em Porto Seguro. Hoje é um paraíso, você imagina só naquela época, né, em 1500, como deveria ser essa beleza toda. Quando ele fala aqui de terra chã, é uma terra plana, tá, gente? Neste primeiro... Peguei só 3 trechos da carta. O segundo trecho, ó, a pele deles é parda e um pouco avermelhada. Tem rostos e narizes bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma. Nem se preocupam em cobrir ou deixar de cobrir suas vergonhas, mais do que se preocupariam em mostrar o rosto. E a esse respeito são bastante inocentes. Ambos traziam um lábio inferior furado e metido nele um osso verdadeiro. Então aqui a principal, assim, né? O que mais chocou estes portugueses que aqui chegaram, né? Eles nus, né? Sem vergonha nenhuma, sem maldade nenhuma, né? Muito inocentes, muito solícitos, né? Então ele fala isso. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal ou ferro. Nem os vimos. Contudo, a terra em si é de bom clima, fresco e temperado, como os de entre Douro e Minho, nessa época do ano. As águas são muitas, infinitas, de tal maneira graciosa que, querendo a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Esse lugar aqui que ele fala no texto, entre Douro e Minho, é um lugar lá em Portugal, tá? Que tem praia, um lugar lá turístico lá em Portugal. Então, nesses 2 trechos aqui que eu coloquei, ele fala da inocência desses índios, então é fácil, né? Ele deixa nas entrelinhas aí que será fácil de manipular, de dominar este povo pela inocência deles, né? Neste outro trecho, ele fala que não sabe se tem ouro ou prata, mas que tem muita água, tem muita terra, né? Então, se você querendo aproveitar, ou seja, né, vamos explorá-la. Não é uma carta e tanto aí. É um texto muito bonito, é um texto muito importante. É considerada, sim, a certidão de nascimento do nosso país. Tá? Vamos lá agora. Literatura catequética, uma escrita para conversão. Então, aqui, ó. Categoria literária de caráter religioso, explorada sobretudo pelos jesuítas. Membros religiosos da Companhia de Jesus enviados durante o período colonial, com o intuito principal de catequizar os índios. Apresentavam textos com uma linguagem simples, textos informativos e descritivos, crônicas históricas, de viagens, teatro pedagógico, que eram os autos, e a poesia didática. Tratavam de temas cotidianos e religiosos, sempre pautados na fundamentação religiosa cristã. Então, pessoal, essa literatura de formação ou catequética, ela tem sim, a sua principal função era o quê? Era obter mais fiéis para a Igreja Católica, né? Já que lá na Europa a Igreja Católica vinha perdendo força com a Reforma Protestante de 1517, né? Sem contar que o índio, sendo já catequizado, né, ele acreditando nas mesmas crenças que os portugueses, com certeza seria mais fácil dominá-los, né? Se você for pela força lutar com o índio, o português, o europeu lutando com o índio pela força, era muito mais difícil. Então, se você envia os jesuítas e eles conseguem dominar através da religião, muito mais fácil. Então tinha essa intenção também, tá? Mas Portugal, vocês lembram, Portugal estava no seu auge. Lá na Europa estava acontecendo aquele período do classicismo,
onde as pessoas já não tinham mais esse pensamento teocêntrico, né? Não era Deus acima de tudo. Mas Portugal, ele era um país muito católico. E tinha a tal das cruzadas, né? Eles estavam sim, e nessas viagens, nessas expedições marítimas, eles tentavam sim expandir o catolicismo, tá? E aqui no Brasil não foi diferente, ok? Os principais autores deste período, tá? Primeiro, Padre José de Anchieta. Ele nasceu na Espanha e faleceu na cidade de Heritiba, atual cidade de Anchieta, no estado do Espírito Santo. No Brasil, ele participou da fundação da cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro. Foi o precursor do teatro no Brasil e a figura principal da literatura de catequese. Ele escreveu cartas, sermões, poemas e peças teatrais sobre o Brasil. Então, esse padre, ele foi muito, assim, importante neste período da nossa história, tá? Ele conheceu muito bem os índios, tá? Ele não chegou já dominando, ele chegou conhecendo, ele chegou estudando a sua língua, os seus hábitos, ele se aproximou, fez amizade, ele conquistou os índios, tá? Ele escreveu uma gramática da língua destes índios, né? Ele escreveu uma cartilha dos nativos para que as outras pessoas pudessem se comunicar com eles, tá? Ele não tentava dominar esse índio lendo o tempo todo. Ele fez um teatro, o alto, né? Nós já estudamos autos aí. Então ele faz esse alto para ensinar a religião através da peça teatral. Então ele foi um dos mais importantes escritores, autores deste período, tá? De suas obras, né, merecem destaque Arte de Gramática da Língua mais usada na costa do Brasil e a Cartilha dos Nativos, Gramática de Tupi-Guarani, né? Então, esses jesuítas que vinham para cá, eles tinham o que, gente? Eles eram encarregados de apresentar aos índios, né, o que os portugueses consideravam como certo, ou seja, tudo tinha que ser de acordo com a religião cristã. Os índios eram politeístas, e para eles, então não tem essa de Deus Sol, Deus Lua, Deus Mar, nada disso. Para os portugueses, eles eram teocêntricos, né? Então eles queriam passar a sua religião para os índios, tá? E muitos, né? E muitos aderiram ao catolicismo. Olha uma história aí que tem do padre José de Anchieta, né? Enquanto ele esteve prisioneiro em Ubatuba, ele escreveu em latim nas areias de Iperoig, né, o nome antigo de Ubatuba, seu primeiro poema, o poema A Virgem. Diz a tradição, quase ou puramente lendária, que Anchieta teria escrito esse poema com o auxílio de um cajado ou caniço. Pelo menos é assim que o representam em pinturas, como a de Portinari. Então, nessa época tinha isso, né? Os índios eram, né, agressivos, tudo. Então, ele foi prisioneiro durante um tempo aqui nas praias de Ubatuba, aqui em São Paulo. E ele escreveu esse poema A Virgem, todo em latim, nas areias da praia, tá? Então, é bem bonito esse poema. É falando da religião, né, gente? Da religião católica, tá? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha aí na internet que tem a tradução dele aí. Vamos lá continuar. Outro importante autor deste período, Padre Manuel da Nóbrega. Jesuíta e missionário português, chegou ao Brasil em 1549. Ele escreveu uma carta em que expôs os conflitos ocorridos em Salvador por conta da chegada do primeiro governador-geral do país, Tomé de Souza. Como catequizador, seus escritos contribuíram para o estudo dos costumes da sociedade indígena Tupinambá. Em sua primeira carta do Brasil ao padre Simão Rodrigues, provincial em Portugal, expressa uma postura típica dos jesuítas a respeito da conversão do indígena e a tentativa de eliminar de sua cultura certos hábitos, como o canibalismo e a poligamia. Então, esses dois temas aqui foram tratados até no filme que nós assistimos, né? Então, esse padre, ele tentava o tempo todo mudar essa cultura do índio, tá? De suas obras destacam-se diálogos sobre a conversão do gentio, esse gentio é com o mesmo, tá, gente?
Tratado contra a antropofagia e contra os cristãos seculares e eclesiásticos que a fomentam e a consentem. Então, olham obras aí deste Padre Manuel da Nóbrega. Tem um outro escritor que ficou muito conhecido também, porque foi, assim, bem interessante, né? Olha, se você ficar olhando essa imagem aí do slide, você já vai conseguir perceber do que se trata. Então, esse alemão, Hans Staden, né? Ele escreveu aí um livro. O relato do alemão traz informações valiosas sobre a cultura dos tupinambás e sobre a prática da antropofagia. Ele foi ameaçado durante os 9 meses de ser morto e comido pelos tupinambás, mas acabou sendo libertado. Então ele se tornou prisioneiro, né? E aí ele escreveu um livro contando o que ele viu, tá? Seu livro foi lançado na Alemanha em 1557 e atualmente é conhecido no Brasil como Duas Viagens ao Brasil. Mas seu nome original, quando foi lançado no século XVI, é História Verídica e Descrição de uma Terra de Selvagens, Nus e Cruéis Comedores de Seres Humanos, situada no Novo Mundo da América. Então, na internet tem alguns trechos, tá, do que ele conta. Então, ele conta que ele foi preso, bateram muito nele, e aí ele tinha certeza que ele ia ser morto. Mas aí chegou um líder lá dos índios e falou, não, você não vai ser morto, nós vamos te dar de presente para o meu cunhado. E aí a gente falou, agora o cunhado vai me matar. Ele falou, não, o cunhado vai te alimentar, vai cuidar de você, e depois ele vai te picar em pedacinhos e vamos comê-lo, né? Que assim eles tinham eles acreditavam que conseguiam a inteligência, a coragem, né? Ele conseguiria dos seus inimigos. Então ele conta isso, mas ele não foi morto, tá? Ele foi libertado aí. Mas é bem interessante, né? A história dele. Outros olhares sobre o Brasil. Esse trecho aqui eu peguei do livro didático de vocês, tá? Tá lá na página 75 ou 78 agora. Além da carta, outros textos informativos, oficiais e não oficiais, foram produzidos nesse período, tendo como interlocutores o Estado português, financiador das viagens marítimas, o povo lusitano, que poderia ser atraído para habitar as novas terras, ou o público europeu letrado, ávido por curiosidade e aventura sobre os selvagens de além-mar. Então, aqui era uma terra bem complicada. Então, tem alguns textos. Diário de Navegação, de Pero Lopes de Souza. Tratado Descritivo do Brasil, de Gabriel Soares Souza. Tratado da Terra do Brasil, de Pero de Magalhães Gandavo. Esse texto aqui, esse terceiro, parece que no livro didático, na página 78, tem ele lá, um trecho dele para que vocês leiam. Tá bom? Bom, era isso sobre essa matéria, tá, pessoal? Então, aqui tem a bibliografia, da onde eu tirei. Obrigada pela atenção, bons estudos e dúvidas podem falar comigo no WhatsApp, tá bom? Obrigada e até a próxima.